Bom dia, amados irmãos. Mais uma vez aqui estamos pela graça do nosso Deus. E hoje, nos próximos minutos, eu vou falar sobre vou responder uma pergunta de uma amada irmã que perguntou quando ocorrerá o arrebatamento da igreja. Uau! Essa é uma boa pergunta, hein? Quando é que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Muitos de eu creio que talvez todos gostaríamos de saber quando será essa data, Talvez assim muitos de nós mudaríamos algumas atitudes que nós temos, Ou algum jeito de nós andarmos com Deus, Mas não é esse o alvo desse tempo, Mas eu acho uma pergunta muito viável, uma pergunta assim que todos nós gostaria de saber um pouquinho mais sobre ela, E uma amada irmã mandou essa pergunta, e eu vou responder nos próximos 5 a 10 minutos, A pergunta é: quando ocorrerá o arrebatamento da igreja? O fato é, vai acontecer. E vai acontecer o arrebatamento da igreja muito em breve. Em 1 Tessalonicenses, que é nosso versículo, nessa manhã de quinta-feira, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, está escrito: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Uau! Então, Tessalonicense, aqui nós tínhamos um problema, porque os crentes de Tessalônica estavam pensando que o arrebatamento ia acontecer por aqueles dias, E muitos estavam parando de trabalhar, estavam parando de fazer as coisas do dia a dia, E esperando que acontecesse naquele momento. E Paulo vem falando com eles, citando sobre exatamente isso, Porque há 2000 anos atrás, já estava próximo. Então, agora nós que vivemos nesse tempo, nessa geração, podemos considerar ainda mais próximo ainda o dia do arrebatamento da igreja. Mas quando é que ocorrerá o arrebatamento da igreja? Sabe, só um pequeno um pensamento para essa manhã sobre isso, porque a Bíblia fala o seguinte: o dia e a hora ninguém sabe. Atos capítulo 1, versículo 7, Jesus respondeu aos discípulos antes de subir aos céus. Se os discípulos perguntaram: é agora, Senhor, que o Senhor vai estabelecer o reino? Ele falou: não cabe a vocês saber sobre isso, sobre épocas, não cabe a vocês. Ninguém sabe o dia e a hora. Em Marcos capítulo 13, na parábola da figueira, também Jesus falou no versículo 32, Jesus disse: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, não há nenhum sinal no Novo Testamento do dia do arrebatamento da igreja. Eu posso aprofundar na escatologia, e procurar um versículo sobre o dia do arrebatamento. Não vamos encontrar. O dia do arrebatamento vai acontecer agora, nesse exato momento. Nós podemos ser tirados daqui da terra, Então, é só para nós entendermos um pouquinho, que não existe nenhum sinal na Bíblia sobre o dia do arrebatamento da igreja. Porém, aí eu quero que os irmãos considerem comigo, Jesus disse na parábola da figueira para nós observarmos os tempos, aqui no capítulo 3 de Marcos, versículo 28 a 37, Jesus diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Qual foi a geração que Jesus disse que não passará?
aquela geração que ele estava naquele tempo na terra, aqueles 3 anos? Não é essa geração. A geração que Jesus disse aqui é a geração que vai observar, vai ver o contexto todinho dessas coisas que está acontecendo aqui, né? Por exemplo, a partir do versículo 14, a grande tribulação, a vinda do homem, a partir do versículo 24, né? Aqueles que observam os tempos, sabe, eles discernem. E essa geração não irá passar, né? O contexto aqui desse versículo da parábola da figueira, né, está falando sobre a última semana de Daniel, e a geração que não passará será aquela que verá o contexto aqui acontecer. Então, o sinal para o povo de Deus que o tempo está próximo é Israel. Israel é o sinal para o povo de Deus saber que o tempo se aproxima. Sabe, naquele dia, a Bíblia diz que Israel será uma nação nova. Hoje, né, nos nossos dias, né, no próximo mês, Israel irá completar, em 14 de maio de 2021, 73 anos. É ainda uma nação nova. O povo judeu está voltando aos milhares, desde 1948, para Israel, e estão à espera do seu Messias. Sabe, a igreja irá completar 2000 anos em abril de 2029. Eu creio que é essa geração de 1948 que Jesus cita em Marcos capítulo 13. Em Salmos capítulo 90, versículo 10, está escrito que os nossos dias chegam a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80 anos. Então, em 2029, quando a igreja completará 2000 anos, Israel estará com 81 anos. 81 anos. Lembra que o nosso calendário, né, do cristianismo, hoje, né, 8 de abril de 2021, né, na era que o nosso calendário ele teve um erro de menos 4 anos. Então, a igreja, né, o Jesus teve aqui na terra até o ano 33 desse calendário. Porém, o calendário gregoriano tem um erro de menos 4 anos. Então, ou seja, no ano de 29 foi o ano que Jesus morreu, ressuscitou, e que a igreja, o Espírito Santo, Pentecoste, desceu sobre a igreja. Então, em 2029, a igreja irá completar 2000 anos. 2000 anos, né? E Israel, em 2029, irá completar 81 anos. Eu penso que é essa geração de 48 que tem visto várias profecias sendo cumpridas com Israel nesses últimos 73 anos, né? Então, é só para nós pensarmos um pouco sobre isso. Não estou marcando o dia do arrebatamento. Como eu disse um pouco antes, ninguém sabe o dia nem a hora. Considerando esse contexto aqui da parábola da figueira, né? O arrebatamento, eu penso, isso é um pensamento meu, né? Eu não estou afirmando, é um pensamento meu. Eu creio que a igreja deve ser arrebatada entre os anos de 2022 a 2029. E 2029, para mim, é um ano que realmente a igreja vai completar 2000 anos e pode ser que seja o ano do arrebatamento da igreja. Porém, o dia, a hora, ninguém sabe. Pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer agora o arrebatamento da igreja. Nós podemos ser tirados agora. Como eu falei, é só para nós pensarmos um pouco sobre esse tempo. À luz das profecias, né, para Israel, estamos vivendo os últimos tempos antes daquele grande dia da grande tribulação e do retorno de Jesus aqui na terra, né? Por exemplo, nós sabemos, por isso que nós estamos vivendo no tempo da igreja de Laodiceia. A igreja, ela não em Apocalipse capítulo 3, nós podemos ler, né, que é o tempo que nós podemos observar hoje, que a igreja, ela não é morna e nem é quente e nem frio. Aliás,
é morna, não é quente nem é frio. Jesus diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Né? E ele fala que está à porta batendo. Não é isso que acontece nas igrejas da atualidade? As igrejas, sabe, são ricas, cheias, sabe, e a ênfase é milagre, prosperidade, e Jesus está do lado de fora batendo, querendo entrar. Esse é o espírito de Laodiceia, né? Então nós vivemos, e aí Laodiceia é o último tempo, né, da igreja, a última igreja antes do retorno do Senhor Jesus da terra. Então o dia e a hora ninguém sabe. Eu, Geraldo, aqui penso que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento, mas o ano de 2029 é um ano para que todos nós olharmos com um carinho especial, porque é o ano que a igreja irá completar 2000 anos, né, em abril de 2029. E à luz da profecia, sabe, 99,99% das profecias já foram cumpridas. Olha Israel na terra, olha lá, e Jesus observa o tempo, e se é essa geração de 1948 que Jesus disse que não passará, sabe, ela, como Salmos 90 diz, chega a 70 anos, a vida do homem, e a vida do vigor a 80 anos. Em 2029, né, a igreja estará completando, Israel estará completando 81 anos. Entendeu? Então estará com 80, em abril completará 81. Então, de 2029. Então isso é só para nós, sabe, para nós discernirmos os tempos. O tempo da volta do Senhor está próximo, porque Israel está lá na terra. As profecias estão cumprindo na terra. E é isto que Jesus disse na parábola da figueira. Observe o tempo, sabe? Observe o tempo. E nós estamos observando esse tempo, ok? E só para a gente terminar, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, fala que há galardões para aqueles que amam a vinda de Jesus. Então, há galardões, aqueles que estão esperando o retorno de Jesus, há galardões para eles. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Então, amados irmãos e amada irmã, é uma pergunta ótima, sabe? Mas o dia e a hora ninguém sabe, não sabemos quando ocorrerá, mas nós sabemos que o tempo está próximo, porque Israel está na terra, as profecias estão sendo cumpridas com Israel, e nós estamos vivendo o último tempo da igreja na terra, a igreja de Laodiceia. Então, observe o tempo, mas espera o retorno de Jesus para o próximo minuto. Pode acontecer agora, nós não sabemos, sabe? Pode acontecer a qualquer momento. E é isso que gera galardões em nossos corações. Enquanto Jesus não vem, nós estamos aqui pregando o Evangelho, servindo o Senhor, compartilhando as boas novas de Jesus Cristo, fazendo aquilo que está à frente ser feito com todo empenho. Porque Jesus está voltando. Em breve ele voltará. Em breve ele encontrará com a sua igreja gloriosa nos ares. Sabe? E aí sim, haverá um casamento, uma cerimônia de casamento nos céus, enquanto aqui na terra terá tempos de angústia de Jacó, a grande tribulação, mas depois de 7 anos, retornaremos aqui na terra e reinaremos com Cristo por 1000 anos. Que Deus te abençoe, que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus.